Fala, meus primos e minhas primas, como vocês estão? Aqui é o Kurama e sem mais delongas vamos começar com a nossa história, que começa com a explosão acontecendo e um cara voando com tudo e caindo no chão. Ele vestia uma regata branca e ele tava achando que iria morrer e respirava bem ofegante. E uma criatura de aparência bizarra falava que ele havia se desenvolvido muito bem nesses últimos 2 anos. E um rapaz fala que essa coisa de teste para Rank E não deveria ser problema por agora e fala que na verdade ele estava mais preocupado em que ele poderia destruir aquela arena no momento, enquanto uma garota apenas observa, e enquanto isso, o rapaz ainda se encontra no chão. E ele pensa que ainda estava longe de estar na altura daqueles que estavam ali de pé. Todos pensam que se for atrás de seus sonhos, é melhor ir enquanto for jovem, principalmente para os aventureiros, pois seus corpos são suas ferramentas de trabalho, e ainda assim, há adultos que simplesmente não conseguem desistir de seus sonhos. E enquanto isso, vemos uma recepcionista na guilda de aventureiros pedindo para que a garota mostrasse o cartão de registro da guilda. Ela pega o cartão e dá para a garota, dizendo que aquele era o seu cartão para teste, e dá boa sorte para ela. Até que um rapaz de capa chega, e então ela vai entregar o cartão e pergunta se ele era o Rick, pois ela o reconheceu e fala que ela era a Alyssa. E ele fala que já se passaram 2 anos. E então ele pergunta se ela havia sido transferida para a central, e a garota afirma, dizendo que ela foi, e ficou muito surpresa naquela época pela maneira que ele havia desistido tão de repente, porém ela ficou mais surpresa ainda em saber que ele iria se tornar um aventureiro. E ele pensa que na verdade era impossível começar como aventureiro aos 30 anos, pois normalmente todos começam como aprendizes no Rank F na adolescência, e aí se tornam aventureiros de Rank E dentro de 2 anos. Até que a Alyssa pergunta para ele o que ele tinha feito nos últimos 2 anos. E o Rick responde ela que passou um tempo nas montanhas nesse período, até que chega um homem meio bêbado e pergunta para a moça se ela estava livre no momento. E ela nega, dizendo que estava no trabalho. E o homem louco pergunta para ela quem se importava com o trabalho e garantia que ela iria se divertir. E ela fala que isso não era apropriado. E então o homem pega em sua mão, falando para ela parar de falar e diz que mulheres deveriam ficar quietas e obedecer. Literalmente o cara meteu um Super Mario opressor do nada, irmão. Mas o Rick tava lá, né? Então ele pede pro cara se acalmar um pouco, né? Segurando nele e tal. E a Alyssa pede desculpa para o Rick, mas ele fala que já tá acostumado com esse tipo de pessoa. Quando de repente o cara começa a passar mal e o pessoal ao redor fica sem entender e começa a aglomeração. E o Rick acredita que ele tinha bebido demais, falando para a Alyssa tomar cuidado, pois quando a pessoa bebe álcool, não é bom deixar a bebida tomar conta dela. Até que a Alyssa se lembra de dar o cartão de teste para ele e então deseja boa sorte no teste de Rank E. O Rick vê seu número, que é 4242. Em seguida, ele se sente um pouco azarado, porque poderia ser tipo Shini Shini, e soava como para a morte, o que deixa ele um pouco preocupado. Em seguida, uma moça pergunta se ele havia acabado de se registrar, e ele afirma pedindo desculpa por fazer ela esperar. Ela se chamava Reinette. Rick fala para Reinette que todos aqueles jovens estavam radiantes, acreditando que poderiam ser o que quiser. Ele viu quantos sonhos e esperanças transbordavam deles. E a Reinette pergunta se era por isso que ele demorou, e ele responde que não. Enquanto isso, o homem está no chão, com a marca de mão na sua armadura. Enquanto alguns observavam, chega 2 homens falando que aquele era do Mold, e ele era procurado por agressão e já foi um aventureiro de Rank A. Ele era um cavaleiro selvagem, e a Alyssa lembra bem de quando o Rick colocou a mão na armadura de Domold e se pergunta se ele tinha feito aquilo. Enquanto isso, um rapaz media a altura de Rick e ele tinha 1,74 metros de altura. E então registram que o número 4242 tinha 1,74 metros de altura. O rapaz se espanta ao ver que ele tinha 32 anos, pois não era o comum no fim de tudo. Em seguida, agora todos ali deveriam colocar a mão naquele cristal, e a luz iria permitir que pudessem medir a quantidade de energia mágica que cada um teria. E então, o homem começa a dar a classificação de todos, e quando chega o momento de Rick, ele põe sua mão. Porém, o rapaz fala que ele tinha F-. Isso significava que ele era literalmente a pessoa com a quantidade mais baixa, e todos ali presentes esperavam não ficarem como ele. Porém, quando ele deixa o cristal, ele simplesmente quebra, deixando o avaliador assustado. Em seguida, uma avaliadora pede para que todos direcionem sua força em um único golpe, pois iriam medir a força por esse golpe. Aquele equipamento que eles utilizavam tinha a capacidade de absorver ataques poderosos, e então todos poderiam usar qualquer tipo de ataque. Rick lembra de um homem esquisito falando que não importa que arma ou magia ele pudesse usar, a base de tudo seria o seu próprio corpo. Se ele conseguisse destruir aquele saco de slime dourado com suas próprias mãos, ele iria saber que construiu um corpo que poderia confiar. Porém, Rick acha que não seria possível destruir com as mãos algo que era tão duro quanto a presa de um dragão. E o rapaz fala que aquilo na verdade era o básico para aventureiros. E no caso dele, ele conseguia destruir 200 de uma vez só. E então, no treinamento de Rick, ele dava 50.000 socos por dia. Ele se lembra do quão infernal era aquilo. E então as pessoas que estavam presentes com ele, fazendo o teste, começam a dar o golpe para mostrar sua força para os avaliadores. Tinha um garoto que era um filho do Duque, e diziam que ele tinha apenas 11 anos, porém sua magia era equivalente ao Rank C. Para todos ali, era uma criança prodígio. Até que o garoto, que era bastante falante, se prepara e então desfere o golpe no saco de slime. Rick fica impressionado vendo aquilo. Era uma magia de terceira natureza composta de calor. E então ele lembra bem de uma garota de cabelo vermelho lançando esse golpe sobre ele. Ele achava que era bem diferente, apesar de serem magias de calor, e ele também havia comprimido para poder usar em um ambiente interno. Ele era realmente uma criança prodígio. Vendo os outros lançando os ataques sobre o saco de slime,
ele vê que mesmo sendo slime verde, ele tinha uma capacidade impressionante de absorver ataques, até que chamam o número 4242, que era ele, o velhote. E o Zé Bigode já começa perguntando para ele se ele havia começado como aventureiro com 30 anos. Ele pergunta se aquilo realmente era verdade, pois se tratava de algo bastante comum, e o velhote bigodudo continua dizendo que se a pessoa não treina sua magia enquanto jovem, ela não poderia esperar nenhum crescimento dela mais tarde, e o resultado da sua medição de capacidade mágica havia sido algo terrível. O bigodudo mal começa e já dá uma paulada no cara e fala pra ele não levar a mal. É mole? Ele fala com todas as letras, não leve a mal, mas era melhor desistir. Rick acha que o velhote tem razão, mas pensando em todo o treinamento que ele havia tido anteriormente, em seu pensamento, com sua mão ensanguentada, ele pensava que não poderia parar ali. Ele pensa que era verdade que estava começando muito tarde, mas ele não quer mais ver problema nisso, e não importa a idade para começar algo novo, e então ele dá um soco tão forte que o saco de slime quebra. Todos ficam completamente chocados com aquilo que estavam vendo, e o Rick se pergunta se o saco de slime estava com defeito, né? Fingindo, né? Bem fingido, garoto. Todos naquele momento queriam saber quem era aquele cara. Já o filho do Duque fica muito bravo pensando que ele havia roubado toda a atenção para ele. Porém, ele não liga, pois sua especialidade era a habilidade defensiva. Porém, mesmo assim, o Rick é bem melhor do que ele na parte de defesa, deixando todos maravilhados com o número 4242. O Rick havia feito questão de usar a magia defensiva adequada, e então o avaliador decide aumentar o nível para testar a capacidade de Rick. Porém, o Rick tinha uma limitação. Ele fala que tinha vergonha em dizer isso. Porém, ele só podia usar uma de cada magia de primeira natureza composta de ataque e de defesa. Porém, ele fala que não precisam se preocupar, pois ele vai ficar bem. O avaliador acha que o Rick está o subestimando, e então não vai se segurar. E então ele usa uma magia de quinta natureza composta chamada Ciclone de Choque, deixando todos presentes completamente chocados com aquela situação. Enquanto isso, o Cavaleiro do Reino, Sylvester Ersenia, estava em seu cavalo e se perguntava o que era aquilo. Ele fala que aquele barulho enorme não era algo que deveria ser ouvido em um teste, e se pergunta o que estava acontecendo. E então ele escuta sobre os feitos do número 4242, o Rick. E ele pergunta se era algum tipo de piada que andavam fazendo pela guilda. Ele vê na prancheta que o Rick tinha 32 anos e fica impressionado. Ele vê que o Rick havia trabalhado por 14 anos como recepcionista na filial da guilda Tiger Road 54. O Rick chegou ao fim do primeiro teste. Reinette se perguntava como foi a prova escrita, e ele fala que tinha certeza que havia levado 10. Porém, Rick ainda se preocupava se havia conseguido passar do primeiro teste. Ele fala para Reinette que ele havia tirado F- no teste de capacidade mágica. Porém, ela fala para ele que tudo ficaria bem, e ele havia crescido bastante nos últimos 2 anos. Quando de repente o garoto prodígio aparece. Seu nome era Fried Diarmuid, e ele não parecia nem um pouco feliz. E o Rick pergunta se ele estava perdido, e o Fried Diarmuid fala que ele iria se exibir nesse teste por ser um prodígio. Mas o Rick havia estragado literalmente tudo. Ele fica estressado, pois ele iria ter uma estreia magnífica. Rick fica preocupado por ter feito ele chorar, e fala para que ele não ficasse assim, pois não era sua intenção. Quando de repente, uma moça loira fala que ele tinha muita coragem em fazer o Fried chorar daquela forma. Ela era a irmã mais velha do garoto. Ela era a filha mais velha de sua família, e o garoto fica em seus braços chorando e falando que aquele velhote de quase 40 anos havia maltratado ele, deixando o Rick chocado, pois ele ainda estava na casa dos 30. Porém, a Angélica, como se chamava a irmã do Fried, fala que o seu irmão falou, está falado, né? E ele estava assim com quase 40 anos, demonstrando que o garoto era na verdade bastante mimado. Até que a Angélica o desafia para um duelo. Ele pega a luva que ela jogou no chão, falando que lavar roupa dá trabalho, e a Reinette fala que pegando a luva, ele literalmente concordou com o duelo. E então eles vão duelar. Rick lamenta, pois tudo se tornou um problema. A Angélica era uma cavaleira de rank B, o que deixa o Rick completamente desesperado. Ele não sabia se sairia vivo dali. Porém, a Reinette o faz lembrar de seu treinamento que ele teve há 2 anos, e ele começa a passar mal. Mas para a Reinette está tudo bem, pois ele está menos tenso para ela, e fala para ele ter mais confiança em si mesmo, pois ele fazia parte do grupo que se orgulha de ser o mais forte do continente, que se chamava Punho de Orixá Okun. O Rick agradece a ela e fala que já volta. Ele iria duelar contra aquela cavaleira de segunda classe, e ela fala que não irá pegar nem um pouco leve com ele, e pergunta se ele seria capaz de acompanhar sua velocidade, e então usa a habilidade passo instantâneo. Ele nem vê ela passar por ele, e ela fala que teve consideração. Porém, ela acha que ainda era rápida demais para alguém de rank F como ele. Ela fala que da próxima vez, ela não iria errar de propósito. Porém, ele acha que ela era lenta demais, na verdade. Ela era mais lenta do que ele correndo em sua forma normal, e então ele se esquiva, e a Angélica acha que é impossível o que ele havia feito. Mas ela acha que é um milagre, e vai novamente até ele, e ele ficou chocado, pois ela era uma cavaleira de segunda classe. Porém, ele começa a se perguntar se ele era muito forte, até que ela tropeça e começa a girar. Porém, ele confunde o tropeço com a habilidade dela, e então ela decide usar uma habilidade com velocidade maior, chamada centésimo. Ela estava 3 vezes mais rápida, porém ainda era lenta. Ele consegue se esquivar, e ela fica chocada se perguntando quem era ele, e então ela tenta atacá-lo, mas ela tropeça de novo. Porém, dessa vez, ele tenta socar ela, porém ela acabou não sendo atingida por ter tropeçado, e ela pensa que se não tivesse tropeçado, talvez tivesse morrido. Ela começa a ficar com muito medo dele e se rende. O Rick fica sem entender, e ela fala que como ele conseguiu se esquivar, ela iria ser tolerante dessa vez. E então ele pergunta sobre o acordo, pois ela tinha dito que o perdedor tinha que agir como vassalo do
outro até a morte. E ela fica nervosa e foge correndo bem rápido dali. Porém, o Rick não entende literalmente nada e a Rianette fala para ele esquecer daquilo, pois em breve iriam anunciar os aprovados no teste preliminar. E ela fala que o pessoal estava indo para ver como ele estava se saindo, deixando ele super nervoso com essa situação. Ao derrotar o monstro supremo, Caecel Sapié, essa pessoa obterá o tesouro que pode realizar qualquer desejo, os registros acásticos. Mas ele não havia conseguido derrotar esse monstro. Uma das crianças que agora sonha em ser uma aventureira será capaz de obter esse tesouro e terá seus desejos atendidos. Ele realmente acreditava nisso. Em seguida, eles iriam anunciar agora os resultados dos testes preliminares. A energia mágica seria transmitida para os cartões de teste dos aventureiros que estavam ali, e eles iriam ter passado se ali tivesse um brilho azul. No próximo dia, todos os aprovados iriam participar da segunda prova, uma batalha simulada. E o Rick estava lá, super nervoso, se perguntando se havia passado, e a Rianette fala para ele não se preocupar, pedindo para que, por favor, ele tivesse mais confiança em si mesmo. E o Rick pensava que a Rianette era muito boazinha, e fala que se fosse 10 anos mais novo, e apesar de sua aparência, só que ela corta toda a sua vibe falando que se ele não passasse, o treinamento dele seria triplicado. E ele fala que então era agora que ele iria morrer, até que o brilho chegou no seu cartão, e ele fica segurando aquele cartão, até que o cartão fica azul. Ele tinha conseguido e fica empolgado com isso, mostrando para Rianette, e ela o parabeniza pelo seu feito. Agora Rick está muito aliviado, pois ele estava até suando frio, até que ele sente um cheiro horrível, então um homem se aproxima, dizendo que havia uma linda donzela elfa negra por ali, e ele queria perguntar uma coisinha para ela. E então ele pergunta se pode, né? Aquele era o filho mais velho da nobre casa de Diarmu. Ele se chamava Raster de Amor. E o Rick acha que ele alarga muito as suas palavras, enquanto o Raster pergunta o nome de Rianette, então ela fala que seu nome é Rianette Elfelt. E o Raster acha que o nome da elfa é muito lindo, e o Rick se perguntava para si mesmo se o Raster estava fazendo o teste também. E então ele fala que o seu nome era Rick, e o Raster é completamente rude com o Rick, falando que ele não estava interessado em um chato de meia-idade em sem brilho, deixando o Rick frustrado e falando que na verdade ele havia perdido algo muito importante. Pergunta a Rianette se ela queria saber o que era, mas ela nega e ele fala que era claro que ela queria saber, e então ele iria contar para ela, falando que na verdade ele perdeu seu coração no fundo dos olhos dela. O cara meteu o chaveco na elfa, irmão. E o Rick fica observando e achando aquilo tudo muito bizarro, né? E o Raster continua dizendo que ele gostaria que ela fosse para as terras do norte com ele e tomá-la como sua segunda esposa. Olha que filha da mãe, segunda ainda, hein, cara? Tá podendo, hein? Até que o Rick fala para o Raster esperar um minuto, e ele fala o que um chato de meia-idade queria, e pede para ele não atrapalhar. E o Rick fala que na verdade aquela jovem era sua namorada, e ele não conseguiu ficar quieto quando alguém simplesmente dava em cima dela. E ainda mais na frente dele, né? Que audácia, não é mesmo? E a Rianette apenas observa ele falar, e o Raster acha engraçado, e pergunta se ele estava fazendo teste de promoção de rank, e começa a rir mais ainda. E pergunta se ele era um aprendiz de rank F na idade que ele tinha, e fala para o Rick parar de ser uma piada. E o Rick pergunta se o Raster tinha cerca de 25 anos, e fala que também estava meio tarde para ele. Porém o Raster responde que o Rick não conseguiu nem determinar a força de outra pessoa, dizendo que ele era um idiota de terceira categoria. E ele teve sua promoção para rank E aos 14 anos. Ele era de rank A e era examinador do segundo teste, a batalha simulada. Rick fica super nervoso com essa situação, e o Raster fala para ele sumir dali, e fala para Rianette, a chamando de donzela, para ela deixar o Rick e ir jantar com ele. Olha a audácia, cara. Porém ela diz que não poderia aceitar o seu convite, pois ela estava acompanhada daquele cavalheiro, e ela fala que além disso, o cheiro da colônia que ele usava era tão forte que chegava a ser altamente desagradável. E então quando ela fala isso, Rick percebe que o cheiro vinha do Raster, e o Raster fica muito bravo, falando que se ele fosse o examinador para a batalha do segundo teste dele, seria melhor ele se preparar, pois ele iria mostrar a diferença deles. E também, a Rianette iria recuperar o juízo dela, e então sai. E o Rick pensa que aquilo havia se transformado numa grande bagunça, e ele esperava não pegar aquele cara do norte no segundo teste, até que ele fala que ele havia dito que ela era sua namorada sem perguntar primeiro. E ela fala que na verdade o que ele havia dito deixou ela feliz, e graças a isso salvou ela de problemas. Em seguida, num bar, o Raster estava muito bravo pensando no Rick, dizendo que ele era o idiota de terceira categoria, que era extremamente irritante. Naquele mundo, algumas formas de status são inatas, até que ele vê seus irmãos chorando em suas pernas, e ele se pergunta o que aconteceu. Frid fala que no primeiro teste, um plebeu de quase 40 anos quase havia intimidado ele, e a Angélica fala que aquele mesmo homem de quase 40 anos havia usado o pacto do duelo como escudo, e quase havia sujeitado ela a mais hedionda indignidades. E o Raster fica chocado, dizendo que fazer os membros da nobre casa de Diarmu chorar era algo imperdoável. Até que ele para pensar sobre o que eles disseram e se dá conta de que poderiam estar falando de Rick, e perguntam se eles lembravam do número de teste desse homem. E o Frid fala que sim, e então Raster começa a sorrir. Em seguida, finalmente havia chegado a hora da batalha simulada, e a Rianette pede para que o Rick, por favor, pegasse leve com todos. Rick não entende muito bem porque deveria pegar leve, fica preocupado em pegar o cara do norte, que era como ele se referia ao Raster. Ele não estava
tava aguentando aquela ansiedade. Até que um homem aparece se apresentando como Lynx Laurotti e fala que ele seria o seu examinador para o segundo teste. Isso deixa o Rick um pouco mais aliviado. E o Lynx fala que de recepcionista para aventureiro com 32 anos, ele acha que a determinação de Rick era algo magnífico. E como um homem de meia idade como o Rick, ele queria se tornar igual a Rick e acha que o Rick era motivado por emoções poderosas. E o Rick fala que ele estava certo e que ele tinha um sonho. Enquanto os dois dialogam, o Haster estava lá ouvindo tudo. E quando o Lynx estava de saída, ele pensa que a mão do Rick era uma mão de quem havia treinado muito. Até que o Haster o chama enquanto ele descia uma escada e fala que era para ele ficar honrado, pois ele queria falar com ele. Enquanto isso, o Rick estava animado. Porém, um homem vem dar um anúncio para o pessoal que o examinador responsável pela numeração de 4.200 para cima, Lynx Laurotti, havia adoecido repentinamente e então Haster iria assumir o teste deles, deixando o Rick completamente assustado. E então ele percebe que Angélica e Frid eram irmãos dele, e para ele agora estava tudo acabado. Enquanto isso, todos os aventureiros dialogam sobre isso, e um careca fala que o Haster era o filho mais velho de uma casa nobre prestigiada, e que também ele havia alcançado o rank A aos 17 anos e era conhecido como o gênio homem das 1000 habilidades. Mas o problema era o outro apelido dele, que era o triturador de rank F. E o Rick, ao ouvir isso, fica nervoso, pois provavelmente ele havia entrado na mente do Haster. Enquanto isso, Haster treinava usando uma habilidade de gelo chamada magia de quarta natureza composta, nevasca de tiros de rocha. Enquanto isso, o Rick ficava andando para frente e para trás, sem saber o que fazer. Ele queria ir para casa. Ele pensa que não importava o que ele fizesse, a sua morte já estava garantida. Rhianette pergunta se ele não se sentia confiante, e ele fala que ele havia começado muito tarde nisso e todos achavam que era impossível para ele. E a Rhianette pergunta para ele o que ele acha se fosse o contrário disso. Ela fala que se as palavras dos outros poderiam fazer com que a confiança dele vacilasse, então as palavras dos outros também poderiam dar confiança para ele. E então ela pergunta para o Rick se ela estava errada, e ela acreditava nele, dizendo que ele era forte e ele iria passar nesse teste e poderia vencer o homem da colônia. Rhianette fala que ele havia conseguido desde o dia que ele havia decidido se tornar um aventureiro. Ela pergunta se Rick confia nela, e ele fala que sim e agradece a ela. E ele fala que após ter ouvido tudo isso, ele sentia que a sua confiança estava voltando. Até que uma pessoa de capuz pergunta para o Rick se ele gostaria de ter sua sorte lida, e fala para ele não se preocupar, pois ele não era uma pessoa estranha nem nada do tipo. E como era sua primeira vez, ele faria de graça. E o Rick fala que nesse caso, ele faria isso para ter uma boa sorte. E então ele senta na cadeira, porém quando ele senta, uma runa mágica na cadeira faz ele sumir. E o Frid começa a rir após tirar o capuz, dizendo que ele era um ator prodígio. A Rhianette apenas faz um ataque gigantesco e destrói a parede, e corta o cristal mágico ao meio. E pega o garoto pela gola, perguntando se ele havia usado magia de teleporte. E pergunta para onde o Frid havia mandado ele. Porém o Frid fala que não iria contar nada para ela, e então ela corta seus cílios com tanta velocidade que ele nem consegue ver. E ela diz que se ele não contasse, o próximo seria o olho dele, e então ela pergunta se ele gostaria que fosse o olho esquerdo ou o olho direito. E ele fala que a magia de teleporte era do mais alto nível de dificuldade, e mesmo para um gênio como ele, o limite era de 100 metros, e então ele não havia ido para muito longe. E o Rick estava do lado de fora e percebe que estava na parte de trás do local de testes. E bem na frente dele havia um pessoal não muito convidativo, e um velhote bigodudo dá boas-vindas para ele, e fala que ele teria que dormir um pouco. E o Rick pergunta se eles realmente estavam falando com a pessoa certa. E o bigodudo fala que não havia erro, eles eram guardas pessoais da elite da família de Amor. Eles falam que ele iria falhar no teste sem sequer participar, e não tinha por que incomodar o Haster com isso. O velhote era de rank A e decide atacar o Rick, que pensava que era impossível para ele e sua morte estava garantida. Até que o Ashok aparece, perguntando se a Rhianette não estava por perto. O pessoal do Rick desce até ali. Eles não entendiam o que o Rick fazia ali, pois ele tinha um teste para fazer. Porém, um dos homens da família de Amu tenta atacar Ashok, porém sua espada quebra no meio. E o Ashok não gosta nem um pouco disso. O homem tenta atacá-lo com um punho, mas ele segura o seu punho e fala para ele não se preocupar. E então cura a mão do rapaz. E ele começa a dar conselhos para o rapaz. Porém, o Mizete pergunta para o Rick se aquilo era aquela situação e fala que teve problemas e inventaram um pretexto para brigar. E o Rick afirma. E o Mizete fala que nesse caso ele iria dar um fim pacífico a tudo isso. E simplesmente ele pega um fuzil dizendo que havia desenvolvido ele recentemente e o chama de Julieta, cara. Julieta, é exatamente isso. Um fuzil chamado Julieta. Esse sim é doido, irmão. E ele continua dizendo pro Rick que a Julieta estava carregada com pedras mágicas e bala de chumbo. Quando de repente, os guardas da família de Amu avançam e o Mizet simplesmente aponta o fuzil e mete bala no pessoal, irmão. O cara é zoado, fi.
Do nada o bagulho ficou doido pros guardas lá, mano. Do nada um personagem representando o Rio de Janeiro, que coisa linda. E aí o Mizet achava que a arma foi muito bem feita por ele, e ele era um cara impressionante. Enquanto o Rick estava super assustado, quando de repente eles acabam vendo que a garotinha de cabelos vermelhos chamada Aliceret estava sendo feita de refém com uma faca em seu pescoço por um dos guardas. Porém ela fica estressada com o rapaz, pois ela queria brincar com ele, e ele foi rude com ela, então ela faz tudo e simplesmente para os ares. Todos ficaram chocados, pois ela usou a magia de sétima natureza composta. Ela tinha apenas 10 anos e era uma maga vampira poderosa, a criança demônio da devastação, Aliceret Dracul. Já o Mizet Edwulf era meio elfo e meio anão. Apesar de sua aparência, ele tinha mais de 50 anos e era o maior artesão de armas do mundo. E o Brufton Ashok era um orc que tinha uma força física monstruosa e uma inteligência à altura. Ele usa todas as magias de suporte existentes e era conhecido como a Besta Sábia. Todos eles eram de rank S. Eles eram o lendário grupo Punho de Orixalcum. Até que a garota dá um jeito em todos eles e então o Rick vai fazer o seu teste. Até que o Rick retorna até Rienet e aí o Lynx aparece. Ele explica que o Rastal o feriu para que ele pudesse ser o examinador de Rick e após o Lynx contar tudo que o Rastal havia feito com ele, o Rick irá fazer ele se arrepender de tudo que ele havia feito.